Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula, a nossa primeira aula com conteúdo. Eu já deixei disponibilizado lá para vocês como que vai funcionar as nossas aulas. E essa aqui é a segunda parte. Essa aqui eu estou gravando no Meet, a outra eu gravei no Zoom. Vamos ver se a gente consegue abrir as duas de maneira legal, assim, de maneira correta, tá bom? As atividades eu também já coloquei no Ava, coloquei no Google Sala e mandei por e-mail. Então, mandei duas atividades, uma de texto apoio dessa aula e a outra um exercício, tá? Um texto apoio e uma atividade, tá bom? Bem, pessoal, a gente vai começar como? Eu vou começar primeiro defendendo para vocês o porquê que é importante o estudo da língua, né? Qual é a importância da linguagem e como ela permeia a nossa vida, e o quanto é importante entendê-la, tá? Então, a aula de hoje é uma aula introdutória, de introdução, e principalmente uma defesa das ciências humanas, tanto que elas são importantes e fundamentais para o entendimento de tudo que nos rodeia, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente começar especificamente a nossa aula, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, primeiro, o conteúdo de vocês, né? Olha lá, ó. O conteúdo que vocês vão estudar nesse bimestre ou também no próximo, né? Então, é a produção e leitura de texto, análise e interpretação de textos, que seria o discurso, processo de comunicação, elementos básicos, a enunciação, fundamentos sociológicos e psicológicos e linguísticos dentro do processo de comunicação, compreensão do texto, que é a tipologia e a estrutura, aí tem aspecto fonético, morfossintático e semântico, gênero textual, e-mail, diário, carta, convite, artigo. Isso aí a gente vai deixar por último, tá? Correção da língua portuguesa e aspectos constitutivos da correção, revisão gramatical, ok? No primeiro momento, a gente vai ver produção e leitura de texto. Então, depois dessas duas primeiras aulas que a gente tem como introdução, eu vou colocar lá para vocês um texto para a gente estudar, né? Fora aí, a gente não entrou naquele conteúdo, que eu vou fazer uma outra aula para especificar o conteúdo, que é literatura. Romantismo, o realismo, se eu não me engano, é romantismo e realismo. Esse conteúdo de vocês agora, tá bom? Para que a gente comece a entender bem essa aula, que essa aula seja clara, eu preciso que a gente relembre alguns conceitos, tá? Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês relembrem é subjetivismo. O que é subjetivismo? Subjetivismo se refere sempre ao indivíduo, né? Então, eu parto da ótica do indivíduo. Então, subjetivo é tudo que passa pelo indivíduo, certo? Quando a gente faz uma prova, em que essa prova tem uma nota, e essa nota tem que ser objetiva, as perguntas também têm que ser objetivas, elas não podem passar por nenhum filtro de subjetivismo. Então, se eu pergunto assim numa prova, o que você entende por substantivo, e você na prova me responde nada, eu não posso te dar zero, porque essa pergunta que eu elaborei é uma pergunta subjetiva, já que eu estou perguntando para você o que você entendeu. O que você entendeu é nada. Então, é uma resposta correta, porque ela é uma resposta subjetiva, ela parte pela sua ótica, ela está partindo pela sua ótica. Para eu dar uma nota e eu realmente corrigir essa questão, ela tem que ser objetiva. Então, tem que perguntar qual é o conceito de sujeito ou de substantivo, o que significa substantivo, tá? Então, tem que ser objetivo. Então, subjetivismo é tudo que passa pela ótica do sujeito. Tá? Outra palavra que eu quero que vocês comecem a dominar:
decodificar, para melhor entender essa aula. Decodificar é o que é? É você entender e interpretar palavras, signos, tudo que faz a simbologia, que forma, que expressa uma linguagem. Essa linguagem pode ser feita de códigos verbais e não verbais. Então, decodificar é entender, é interpretar todos esses símbolos, todos esses signos, tá? Vem daí, ó, vem de cadeado, descadear, não é? Outra palavra que é importante para a gente ter essa aula de maneira mais clara: discurso. O que é o discurso? O discurso é a exposição de ideias. Discurso é a exposição de ideias. Essa exposição de ideias pode ser feita através da oração, através da fala, através da escrita, que seria o discurso textual, né? Então, toda vez que você expõe ideias, expõe pensamentos, você está elaborando um discurso, tá? Agora vamos começar com dois termos importantes: língua e linguagem. O que é a língua e o que é a linguagem? Eu já entendi que o discurso é o expor ideias. Esse discurso pode ser como? Pode ser verbal, pode ser de maneira oral, pode ser toda vez que eu exponho uma ideia ou pensamento, é um discurso. E esse discurso está dentro desses dois termos aí, ó, língua e linguagem. Língua é o código formado por palavras e leis combinatórias por meio da qual a pessoa se comunica, usando o discurso. Então, é o código, são as leis, são estruturas que permitem, elas são combinatórias e elas permitem, né, o uso da linguagem. E a linguagem é mais abstrata, gente. A linguagem é o pensamento, né? É o gesto, é as palavras, é a imagem, é o som, é o discurso, verbal e não verbal. Então, a linguagem é mais ampla do que a língua. A língua é o código, tá? Língua é o código formado por signos, palavras e leis combinatórias, por meio da qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Linguagem já é algo bem mais abstrato, moçada. É um fenômeno social de interação, por meio da qual as pessoas se comunicam, tá? Então, todo ato de linguagem envolve produção de sentido. Eu preciso entender aquilo, eu preciso entender o que está sendo transmitido. A língua, ela difere da linguagem porque ela não é abstrata. A linguagem é abstrata, a linguagem. Já a língua é um sistema de signos, né, inerente à espécie humana. A linguagem não. A linguagem é totalmente abstrata e faz parte dessa realidade que a gente tem, a linguagem. Nesse momento, a gente vai se ater apenas, nesse momento, à linguagem literária, né, que é o que é? Tem dois tipos de linguagem ali, a literária e a linguagem não literária. A linguagem literária, ela tem um compromisso com o objeto linguístico. Que objeto linguístico é esse ali? Ó? É a língua. É esse código combinatório de leis, formadas por signos, formadas por regras, que é a língua. Então, eu tenho um compromisso com esse objeto linguístico, eu tenho um compromisso com a língua, com a estética. Então, eu faço uma presença, eu tenho elementos de multissignificação, isso é muito importante. Por quê? Esse processo de multissignificação vai permitir que uma pessoa leia um texto e entenda uma coisa, a outra pessoa lê o texto e entende outra. Então, a linguagem literária, ela permite essa multissignificação. A variabilidade, liberdade de criação, tem a complexidade, a conotação e tem tudo isso ainda que permite a subversão da gramática normativa. Então, eu posso subverter a gramática, eu posso fugir da gramática se eu quero criar uma linguagem literária. Linguagem não literária é o contrário da linguagem literária. A linguagem não literária é o contrário, né? Então, eu tenho um compromisso também com o objeto linguístico também. Só que eu vou prezar pela clareza, pela objetividade de ideias. Não vou permitir o uso de elementos que possam
conferir multiplicidade, como a outra lá de cima, que eu tenho uma multissignificação. Na linguagem não literária, isso não é permitido. Eu tenho que ser claro e objetivo no que eu quero transmitir, né? Porque o que é mais importante é informar de maneira concisa e transparente, evitando assim possíveis dificuldades que prejudiquem o entendimento do texto, ok? Tem uma professora, a Maria Elisa Sevasco, que diz o seguinte, que o óculos que a gente coloca é como se fosse a teoria. A teoria te permite decodificar a realidade. Então, dependendo do óculos que você coloca, a sua realidade fica mais clara para você, ou fica embaçada, ou tem gente que não usa óculos e precisa de óculos e não enxerga nada, né? Então, a teoria seria esse óculos que você coloca. A teoria, gente, ela não é só organizada. Todos nós possuímos teoria. Quem estuda tem uma teoria organizada, não é? Quem não estuda tem uma teoria que ela é quase instintiva, não é? Tá? Então, todo mundo possui teoria. E eu parto dessa premissa aí, ó. A realidade é subjetiva, tá? Eu parto dessa premissa para a gente chegar à conclusão de o quanto é importante a linguagem para você decodificar a sua realidade, a sua vida, né? E eu parto dessa premissa aí que a realidade é subjetiva. Começando, a gente tem que primeiro se ater a um ponto. A realidade não pode ser experienciada por si mesma. Não tem como você experienciar a realidade por si mesma, ali na hora, né? A sua experiência, ela vai ser mediada por algum tipo de ferramenta. Ou é pela fala, ou sempre vai ser pelo discurso. Então, a sua experiência com a realidade, ela vai ser mediada por alguma ferramenta. Que ferramenta principal é essa? O discurso. Então, o discurso vai ser a principal ferramenta para você decodificar a sua realidade. Olha lá como a gente já viu desde o começo lá. Então, o discurso faz parte da linguagem, que faz parte da língua, que é a capacidade de decodificar a sua realidade. Certo? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, pessoal. Se você não existe uma palavra para você decodificar a sua realidade, se não existe uma palavra para você entender a sua realidade, você não consegue compreender a sua realidade. Essa realidade fica difícil de você compreender. Não é bem o termo que eu coloquei ali, que não existe a realidade. Você não percebe essa realidade. Porque a partir do momento que você tem uma palavra para dar cabo a uma realidade, se tem a capacidade de percepção dessa realidade. Você percebe essa realidade a partir do momento que você tem uma palavra para dar cabo dela, tá? Mas eu não posso esquecer que eu tendo uma palavra para decodificar a minha realidade, para eu montar o meu discurso, eu tenho que saber também que o meu discurso, a minha capacidade de decodificação da minha realidade, a minha apreensão, ela vai passar por um filtro de subjetividade. Lembra lá do que é subjetivismo? Então, toda essa estrutura de discurso, de linguagem, de decodificação, vai passar por um filtro de subjetividade. Então, olha como o negócio é complicado. Então, além de eu ter palavras para elaborar o meu discurso, para eu decodificar a realidade e para eu elaborar o discurso, entender o discurso do outro, eu tenho também a subjetividade. Essa subjetividade que passa por mim e passa pelo outro. Então, o sistema é muito complexo. Existem estudos e pesquisas que comprovam o que eu afirmei anteriormente, que é que eu preciso de uma palavra para decodificar a realidade. Tem alguns estudos e pesquisas. Então, nós vamos partir de um estudo desses, tá? Para corroborar o que eu estou dizendo. Então, eu vou partir dessa ideia aí, ó. Em grego antigo, não existia a palavra para definir a cor azul.
Vou repetir. Não existia a palavra para definir a cor azul. Existia o azul, mas a palavra não. Tem um primeiro-ministro britânico, William Gladstone, que ele era apaixonado pelas obras de Homero, a Ilíada. E ele fazendo a pesquisa sobre a obra, ele percebe que na hora de descrever o céu, o mar, Homero não usa a palavra azul. Ele usa outras palavras, ele usa cor de vinho, um arroxeado, um roxo, ou então uma cor de metal fundido, uma cor que parece o metal derretido. Não existe a cor azul, a palavra azul. A cor existe, não existe a palavra para definir essa cor. E a partir dessa... Não é só os gregos, não. Existem outras civilizações que não têm determinadas... não têm a palavra para definir o azul. E aí a gente para e pensa. Por não ter a palavra, não se tem a percepção da realidade como a cor azul, mas sim roxa, estabelecendo assim uma forma diferente de você apropriar-se dessa realidade que está aí, tá? Vamos dar um exemplo aí. Hoje, agora, seria muito mais emblemático, né? Eu definir essa imagem sem usar a cor azul. Talvez até empobrecesse mais agora, né? Porque teriam que usar outras palavras para definir essa imagem. Pensar como definir a imagem sem usar a palavra azul é um exercício um pouquinho mais difícil, não é não? Tentem aí, pensem como que a gente definiria essa imagem sem usar a palavra azul, né? Tá? E aí a gente não se torna capaz de perceber naturalmente uma cor a partir do momento que possuímos uma palavra para ela, como a gente não percebe a cor. A partir dessa pergunta, um pesquisador chamado Jules Devtoff, que viajou até Namíbia e conduziu um estudo lá com indivíduos de uma tribo africana que não possuía uma palavra para descrever azul. Então, essa tribo, igual aos gregos, não tinham uma palavra para definir azul. Os Rimba. Os Rimbas não tinham. E aí, eu não sei se você já deve ter visto esse estudo, mas se vocês viram, a gente só vai reforçar. Foi colocado aí um membro da tribo à frente de um quadro desse aí, ó, tá? E pedido para os membros da tribo identificarem qual era o cubo qual era o cubo diferente dos outros. Qual era o cubo que era diferente. E aí a gente olha e facilmente a gente consegue identificar qual é o cubo diferente. Pessoal, os membros da tribo Rimba não conseguiram achar o cubo diferente. Foi colocado à frente dessa imagem pessoas da tribo mais velhas, pessoas novas, todas as pessoas da tribo. E todas as pessoas da tribo não conseguiram identificar qual era a cor diferente. Qual era o cubo que era diferente. Eles não conseguiram identificar. Só que os Rimba, eles não tinham a palavra para definir azul, mas eles tinham 3 palavras para definir essas 4 tipos de cores aí, ó. Então, o buru, que era os 2 tipos de verde, o dambu e o zuzu. Então, eles tinham 3 palavras completamente diferentes para definir a cor, ok? Agora, nós vamos fazer o contrário. Eu quero que vocês olhem para esse quadro e tentem identificar qual é o cubo diferente. Vou dar um tempinho. Conseguiram? Não conseguiram? Então, agora nós temos a mesma percepção dos Rimba. Nós estamos no mesmo lugar dos Rimba agora, não é?
porque o diferente, coloquei até duas aí para a gente ver se a gente consegue. Eu, de tanto já de olhar, eu já consigo identificar. Eu consigo. Tem alguns alunos que fizeram, porque essa aula é introdutória, e eu fiz com um montão de salas, né, a mesma aula. E aí teve alunos que conseguiram identificar qual era o cubo diferente. O olho da pessoa já é mais treinado. Eu, no começo, quando eu comecei a olhar, eu não identifiquei. Agora eu já olho e já vejo a diferença. Tá? A cor diferente é essa aí, ó. Tá? Então, se vocês não conseguiram identificar a cor, vocês estão no mesmo lugar que os Rimba estavam, na mesma posição. Aí eu pergunto lá, a gente chega à conclusão que quando a gente tem a palavra para decodificar a realidade da gente, para a gente elaborar o discurso da gente, a gente tem dificuldade em enxergar essa realidade. Essa realidade não é bem enxergada. A gente não consegue identificar diferenças. Vocês notaram que o cubo a gente vê as cores, a gente não consegue notar as diferenças, os detalhes. E até que o conceito se torne comum, a gente pode ver a realidade, mas a gente não consegue entender o que a gente está vendo. Então, o que a gente está vendo não é percebido de maneira correta, ou de maneira que a gente consiga notar os detalhes, as diferenças. E aí a gente se pergunta, quais são as lentes através das quais nós temos acessado a realidade? Quais são os discursos que você tem proferido ou que você tem escutado? Quais são as teorias que você usa para estruturar o seu discurso? Por quais lentes ou filtros de subjetividade isso tudo está passando? E todo esse acesso tem se dado por meio de quê? Tá? Eu pergunto, qual é a percepção de mundo que a gente consegue abstrair? Eu vou pedir para vocês olharem a imagem. Qual é a primeira impressão que eu tenho? São folhas, não é? São folhas ao vento. É até poético. Somente folhas ao vento? Olha direitinho. Somente folhas ao vento? Olha bem se vocês conseguem notar uma outra imagem. Conseguiram? Tá, para quem não conseguiu, eu tenho aí, ó. Deixa eu só arriscar aqui, que eu vou voltar, espera só um pouco. Espera aí que eu vou pegar a opção de caneta aqui. Olha aqui, ó. Para quem não conseguiu ver. Eu acho que todo mundo viu, né? Ó. Porque às vezes tem alguém que não consiga ver. Eu tenho uma mulher nua, deitada aqui. Se você for olhar, os pés dela estão bem certinhos aqui, ó. Detalhados aqui, né? Então, imagine que o discurso ou que a realidade que você vive é essas folhas aí, ó, elas vêm assim, né? Só que dentro dessas folhas existe sempre algo mais. O discurso sempre carrega algo mais. E a gente tem que se instrumentalizar, se ferramentar para entender esse discurso. Por isso a gente estuda regras de gramática, para poder elaborar bem o discurso, para ser entendido no seu discurso, entender o discurso do outro, além de treinar os olhos, além de se ferramentar com vários outros textos, para poder fazer todo esse processo de decodificação. E eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu tenho essa imagem aí, que é chamado traição da imagem. Eu me lembro se é traição da imagem ou traição das imagens, agora me deu branco. É um cachimbo, embaixo está escrito: isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. E eu quero que vocês façam uma pesquisa rápida. O que significa esse cachimbo? Essa imagem, tá? É do Negri.
Eu quero que vocês tentem descobrir o que significa isso, a traição da imagem. Dê uma pesquisada, uma lida por cima, não é para escrever nada, só para pesquisar rapidamente, que na próxima aula a gente continua essa, só que a próxima aula a gente vai fazer uma live, né? Então eu quero que vocês vejam essa imagem aí para a gente discutir durante a próxima aula, tá? Durante a nossa live. O próximo conteúdo, depois da nossa live sobre o Isto Não É um Cachimbo, é o conceito de texto, tá bom? O conceito de texto vai ser a nossa próxima aula. E eu termino, que eu sou a senhora das citações, eu termino com essa citação aí do José Saramago. Escrevemos porque não queremos morrer. É esta a razão profunda do ato de escrever. O texto é mágico, o texto oferece para quem escreve e para quem consegue chegar ao sentimento e à alma das pessoas uma imortalidade que o ser humano não possui, não é? Nós não possuímos a imortalidade. O ser humano busca a imortalidade no momento que ele escreve, né? Nunca mais é perdido, como diz José Souza Saramago, certo? Então, gente, a gente continua na próxima aula. A gente fica por aqui. Eu coloquei lá todas as atividades, eu espero que eu consiga disponibilizar esse vídeo para vocês. E até mais. Ah, pessoal, eu não sei, mas acho que é a nossa